Fala tropa, tô na área, vamos para essa análise do sabadão, dia 2, tá? Teremos Sport e Bahia, Mirassol contra o Vasco da Gama, Fluminense e Grêmio. E uma lista de jogos gigantescas aqui para poder comentar com vocês, né? Analisar com vocês cada um desses jogos. Como eu faço meu planejamento, determinando aqui quem são os favoritos na minha opinião, os favoritos que pode se complicar, que é melhor levar para ao vivo, os que dá para trabalhar no pré-jogo, compartilhando algumas apostas minhas. Então, daquele jeito que vocês já sabem aqui o nosso planejamento, tá? Curte o vídeo, se inscreve no canal, todos os dias eu tô trazendo vídeos como esse. E, cara, esses vídeos eu sei que ajudam muita gente, tá? Porque traz uma clareza muito grande e a real do porquê fazer cada tipo de aposta, o porquê eu vou estar de olho nesse mercado. Uma coisa que eu prego muito no meu trabalho é explicar o porquê, explicar o como é que eu tenho resultado, que é o que a gente vê pouco aí no mercado, né? Hoje no mercado é só a galera compartilhando bingo, apostas com odds altas, sem explicar o porquê, naquela base da emoção, para poder ativar um gatilho em você, né? Aquele gatilho da ganância, e você vai lá, aposta o que você tem, aposta o que você não tem, acaba perdendo, só que fez a aposta no link dele e aí ele acaba lucrando com a sua perda. É isso que hoje acontece no mercado, essa é a verdade, tá? Então, tudo que eu faço hoje é para combater isso, é contra isso, tá? Eu tenho o meu clube dos 5%, que é meu grupo VIP, meu grupo pago, mas lá eu ganho dinheiro com o seu resultado. Se você ganhar dinheiro, você vai querer se manter no clube, você vai querer continuar no clube. E aí, consequentemente, você vai pagar para estar no clube, aí eu ganho. Ou seja, eu ganho dinheiro com o seu sucesso. É diferente desses caras que hoje em dia ganham dinheiro com a sua perda, tá? Eles não estão nem aí para você. Pelo contrário, eles fazem bingo para que você perca mesmo. Porque eles ganham mais com isso, com as parcerias que tem com as casas de aposta. Essa é a verdade. Aí vale você abrir o olho ou não, tá? Vamos lá, vamos falar dos jogos aqui. Eu fiz uma lista de favoritos, de vários favoritos aqui, para a gente poder analisar. Começando na China, né, na Liga Chinesa, Superliga Chinesa, nós temos 3 times que estão brigando pelo título, né, que é o Shenhua, que é o líder hoje, tá, com 44 pontos, tá, uma vantagem até muito boa. O Shanghai Port com 38 pontos. O Beijing Guan com 38 pontos, que vai jogar no domingo. E o Chengdu Roshen, que está com 37 pontos. O Xangai, o Shandong Taishan, está aqui com 28 pontos. Para mim já está fora da briga. A briga está esses 4 aqui. O Shenhua agora despontou, né? O Shanghai Port tinha sido campeão da temporada passada, só que perdeu, obviamente, muitos jogadores, né? Tá mais fraco nessa temporada. Mas é um time que vai brigar pelo título, obviamente, com o Shenhua, que tem muitos jogos ainda pela frente. Então, hoje nós teremos 3 desses 4 times em campo, tá? Todos eles, obviamente, são favoritos. O Shenhua vai enfrentar o Ilkun, o Shanghai Port vai enfrentar o Haka, então bem favorito, uma das piores defesas desse Haka, com 39 gols sofridos, é a pior defesa, na verdade, é a pior defesa, né? E o Chengdu Roshen é o que vai ter o adversário mais difícil pela frente, que é o Taishan, que é uma equipe muito boa ofensivamente, só que defensivamente é muito fraco. Só que o Chengdu Roshen vem numa sequência muito boa. Então, os 3 são favoritos. Eu, particularmente, eu não apostei em resultado em nenhum desses jogos. Eu vou levar para o ao vivo, porque na China acontece muito isso. Quem acompanha o campeonato chinês sabe do que eu estou falando. Acontece muito dos times iniciarem num ritmo mais abaixo, então acaba sofrendo muitos gols. Você pega os jogos do próprio Shenhua, que é o melhor time, a melhor defesa da liga, né, junto com o Roshen. Pô, eles tomaram 2 gols do Renan aqui nesse jogo, tomaram 2 gols aqui nesse outro jogo do Renan, tomou o gol do Beijing Guan, tomou gol do Aitai, aí não tomou gol aqui, tomou 2 gols do Shanghai Port normal, tomou gol aqui do Shenzhen. Então, assim, é um time que acaba tomando muitos gols. Mas não é uma exclusividade do Shenhua, não, tá? É todos os times da China são assim. Porque defensivamente os caras são fracos. Ofensivamente os caras são fortes, porque eles contratam jogadores ofensivos, né? Então acaba sendo ofensivamente mais forte ali. Beleza? Então, resultado nesses 3 jogos eu tô fora. Para pré-jogo, no ao vivo eu vou estar de olho na possível vitória do Shenhua, possível vitória do Chengdu, possível vitória do Shanghai Port, ok? Pra gente começar aqui. Mas eu gosto de alguns pontos aqui de pré-jogo. Por exemplo, o over 1,5 aqui nesse jogo do Shenhua, pra mim eu vejo com bons olhos, tá? O over 1,5 aprova.
E nesse jogo do Haka contra o Xangai Port, eu gosto do Xangai Port marcado pelo menos 2 gols, porque é a pior defesa do campeonato do Haka. Então é uma dupla muito boa. E como eu falei, no ao vivo eu vou estar de olho na possível vitória do Xangai Port, dependendo de como esteja dentro de campo, da possível vitória do Chengdu, dependendo de como esteja dentro de campo, e também da vitória do Shenhua, dependendo de como esteja em campo. Fechou? Agora vamos para os próximos jogos aqui. Dinamo de Kiev vai enfrentar o Veres FC. Dinamo de Kiev e também o Shakhtar são os melhores times, né, da Ucrânia, não precisa falar, todo mundo sabe. Mas o campeonato está voltando agora, está começando agora. Quando a gente pega os últimos jogos entre eles, o Dinamo tem tido uma superioridade, né? Mas com placares magros, 1-0, 2-1, foi assim na última temporada. Foram jogos apertados, inclusive esse jogo do 2-1, se eu não me engano, eu estava acompanhando esse jogo. Foi um gol que ele fez no final do jogo, tá? Bem no final do segundo tempo. Mas os jogos têm sido apertados, porém o Dinamo tem tido uma sequência de jogos sem perder do Veres muito grande, né? São 10 jogos sem perder do Veres. Então esse jogo eu decidi fazer o seguinte, eu decidi levar para o ao vivo para buscar uma cotação melhor e também eu vou trabalhar no trading, né, contra o Veres. Provavelmente é essa aposta que eu vou estar fazendo. Só que vai depender muito também do que o campo vai estar me entregando. O Dinamo está num ritmo melhor porque está jogando a qualificação, né, da Champions ou é a Europa. Deixa eu ver se é a Champions ou é a Europa que eles estão. Que eles até se classificaram agora, é Champions mesmo. Venceu de 3-0 fora de casa e 3-0 em casa, né? Com muita tranquilidade, então tá num ritmo mais acelerado, então é favorito para esse jogo, é um favorito bom, mas eu não gosto da odds de pré-jogo, tá? O Estrela Vermelha tá aqui sem odds por enquanto, que ainda não entrou o jogo, mas Estrela Vermelha a gente sempre tá de olho na possível vitória deles, é o melhor time da Sérvia, disparado, muito bom, já faz tempo que não perde esse confronto, então dependendo de como esteja a odds também é um favorito que dá para você trabalhar, tá? Outros favoritos que eu listei aqui, o Basel contra... Eu não vou me arriscar nesse nome não, tá? Mas o campeonato começou agora, tá, galera? O Basel perdeu o primeiro jogo, assim como o seu adversário. Então eu vou levar esse jogo pro ao vivo para ver como é que vai estar o Basel agora nesse jogo, tá? Mas o fato de jogar em casa e ser superior a esse time, isso é um fato. É um favorito aqui também que dá pra gente trabalhar. Perceba que a maioria desses favoritos, na verdade todos esses favoritos, eu não fiz nenhuma aposta de pré-jogo, né? Eu não fiz nenhuma aposta de pré-jogo. Eu preferi trabalhar realmente no ao vivo para pegar cotações melhores. Mas esse aqui é o meu planejamento. É esses jogos que eu vou trabalhar. Não necessariamente você precisa fazer tudo no pré-jogo. Você pode levar para o ao vivo, buscar cotações melhores, validar, ver o que o campo está te mostrando, tá? Inter Miami vai enfrentar o Necaxa. Cara, o Inter Miami tá com um time muito forte, né, velho? Busquets, Depou, Messi, Suárez, Alba. É muito forte, é muita gente com muita qualidade. Só que no último jogo eles lutaram para poder ganhar, né? Ganhou ali no finalzinho do confronto, fez o 2-1 e ganhou do Atlas. Teve muita dificuldade, o Atlas jogou bem pra caramba, tá? E o Necaxa ganhou do Atlanta United por 3-1. Uma grande vitória do Necaxa. Mas óbvio, foi um jogo que eles jogaram dentro de casa. Na casa do Inter Miami, o Inter Miami acaba sendo favorito, né, para esse confronto. Por isso está pagando aqui 1,57. Só que o Inter Miami é um time que acaba sofrendo muitos gols. Então eu sempre fico com o pé atrás. Você perceba que eu nunca aposto na vitória do Inter Miami no pré-jogo. Eu sempre venho aqui, falo que ele é favorito, mas eu nunca vou no pré-jogo na vitória deles. Eu sempre trabalho no ao vivo, dependendo de como o jogo esteja. Mas o mercado que é fato, que é muito bom, é o over 1,5, que está pagando pouco. O ambos marcam também, eu não descarto. É sempre bom o mercado de gols, o gol no primeiro tempo. É sempre bom estar de olho nos jogos do Inter Miami, tá? E para finalizar, no Equador tem o Del Valle em casa contra o El Nacional. O Del Valle é um dos melhores times, né, do Equador. Tem um retrospecto em casa muito positivo. O fator casa é muito relevante aqui, tá? E aí em casa é um time muito forte. Na classificação tá aqui como o líder, né? E quer cada vez mais se distanciar da LDU. O time do El Nacional é um time defensivamente muito fraco, uma das piores defesas do campeonato. Então tem tudo para poder vencer o Del Valle aqui, esse confronto, tá? O Del Valle tem tudo para poder vencer esse confronto. O ruim é o quê? A odds. Eu acredito que no ao vivo pegamos odds melhores. E o River Plate vai enfrentar o San Martín. E, cara, eu também no Campeonato Argentino, vocês sabem, o único time que eu acompanho de perto é o River Plate, porque tá na Libertadores também. O Racing eu tenho acompanhado. Pouquinho o Estudiantes, só os times da Libertadores mesmo, para estudar Libertadores.
Aqui é um jogo que o River Plate é favorito, mas é um favorito jogando fora de casa. E fora de casa, cara, eu particularmente não aposto, não confio em nenhum time argentino. Lá o campeonato é extremamente equilibrado. Então não vale a pena correr esse risco, tá? Leve no Pro ao vivo esses aqui. E aí a gente entra no Sport ou Bahia, eu coloquei aqui como handicap asiático. Por quê? Cara, desde o início do campeonato que eu venho falando do esporte, né? Quando eu percebi que o esporte estava nessa dificuldade para vencer jogo, eu disse, opa, aqui tem um padrão, né? E o padrão é ir contra o esporte mesmo, tá? O esporte não venceu nenhum jogo no campeonato, galera. São 10 derrotas e 5 empates, 25 gols sofridos e 9 gols marcados apenas. E o Bahia é um dos times que está brigando pelo G4, que vai brigar ali pelo título. Não acredito que vai brigar pelo título, tá? Mas vai brigar aqui pelo G4, pela classificação direta da Libertadores. É um time muito qualificado, entrou com um time reserva praticamente agora pela Copa do Brasil, porque enfrentou o Retrô em casa, fez um bom resultado, 3-2. Poderia ser um resultado até maior, mas mostrando que o foco do Bahia é para esse jogo contra o Sport. Aqui eu deixo duas opções, tá? Eu fiz uma aposta que foi o empate o Bahia e para o goleiro do Sport fazer duas defesas, tá? Eu fiz essa aposta pagando mais de 1,50, para mim é uma aposta excelente. Mas também deixo aqui em destaque o empate anula pagando 1,67 também é uma boa, tá? Como eu falei, o Sport até melhorou nos últimos dois jogos, fez uma boa partida contra o Santos, mas, cara, não consegue vencer. Fez uma boa partida até contra o Botafogo, mas não consegue vencer, ainda tomou gol no final. Mas contra o Vitória conseguiu aquele empate, né, heróico, mas contra o Santos estava fazendo 2-0 com um jogador a mais e tomou 2 gols do Santos e tomou o empate. Cara, mostra o quão tá esse clima no esporte complicado, né? E vai enfrentar o Bahia, que é uma das melhores equipes desse Brasileirão. Por mais que o campo do esporte seja um campo ruim de se jogar, vai prejudicar o Bahia. Por mais que o esporte em casa até tenha feito bons jogos nos últimos jogos, mas, cara, não acredito que vai aguentar o Bahia não, tá? Então essas opções para mim é muito boa. Osijek contra o Dinamo Zagreb. O Dinamo Zagreb é uma das melhores equipes da Croácia, para mim é melhor, só que o campeonato está começando agora. Não tem como confiar aqui ainda, tá? No Dinamo Zagreb, por isso que eu vou levar pro ao vivo, até por jogar fora de casa. Mas eu coloquei aqui dentro do meu planejamento porque é um dos jogos que eu vou estar acompanhando às 16 horas, tá? Vamos lá agora, Vitória Pilsen. Vitória Pilsen acabou sendo aqui, ó, classificando para cima do Servete, né? Perdeu o jogo em casa por 1-0, aí foi lá, pô, 3-1 fora de casa de virada, tá? Então chega embalado a Vitória Pilsen para esse confronto. Vai enfrentar um time extremamente mais fraco, obviamente, né? Vitória Pilsen é favorito para esse confronto. O confronto direto entre eles favorece o Vitória Pilsen, que precisa vencer no campeonato, né, da República Tcheca. Está aqui com 4 pontos, uma vitória e um empate. Vai enfrentar um time que tem um empate e uma derrota, 6 gols sofridos em 2 jogos, e vai enfrentar um dos melhores ataques. Vamos ver se o Vitória Pilsen vai com o time titular. Para mim, o grande ponto é esse, se o Vitória Pilsen vai com o titular ou não. Tá? Se for com o titular, eu até vou estar a favor da vitória do Vitória Pilsen, tá? E não só recomendar aqui para vocês o mercado de gols, mas estarei a favor da vitória deles. O mercado de gols, o over 1,5 tá pagando 1,17, tá pagando muito pouco. Mas para levar pro ao vivo ali, tá de olho no gol no primeiro tempo, tá de olho no over 1,5, mas o Vitória Pilsen é favorito para esse confronto. Os jogos do Mirassol e do Vasco têm sido jogos com gols, né? É só a gente pegar a média de gols, apesar que o último jogo agora do Vasco não aconteceu, né? Gols, foi um 0-0 contra o CSA, mas é um jogo diferente de mata-mata. Mas quando a gente olha para o Brasileirão, a gente tem 1-1 contra o Internacional, 1-1 contra o Grêmio, cadê aqui? 2-0 contra o Botafogo, acabou perdendo. 3-1 contra o São Paulo, 2-0 contra o Bragantino, 2-1 aqui contra o Fluminense. Ou seja, os jogos do Vasco no Brasileirão têm sido jogos com gols. E o do Mirassol também, né? 1-1, 2-0, 3-0, 1-1. Aí teve esse 1-0 contra o Sport, 2-0, 1-1, 2-1, 1-0 contra o Bragantino e 2-2 contra o Atlético Mineiro. Cara, os jogos do Mirassol têm sido jogos com gols, o do Vasco também, então tudo nos leva a crer que o mercado de gols é a melhor opção aqui para esse jogo, né? Inclusive o Vasco tem começado com muita intensidade no início do jogo e depois vem caindo muito de intensidade. Olhando para os últimos jogos, 80% dos jogos do Mirassol aconteceu over e meio e 100% dos jogos do Vasco. Aqui não está sendo contabilizado o jogo contra o CSA, viu, galera?
aqui nessa estatística do Vasco contra o Mirassol. Então, over 1,5 é uma boa para se trabalhar, beleza? Trazendo já para o Fluminense e Grêmio também, sempre nos jogos do Grêmio, eu sempre gosto de ir no over 1,5, tá pagando 1,50, tá pagando muito bem. Os jogos do Grêmio é uma defesa extremamente frágil, né? Mas é um time também que vem conseguindo marcar gols. 70% dos jogos do Grêmio aconteceu over 1,5 e 80% dos jogos do Fluminense aconteceu over 1,5. Ainda mais um jogo que o Fluminense vai precisar se expor muito para sair com a vitória, pois vem de 4 derrotas seguidas, né, no Brasileirão. Derrotas para Cruzeiro, para Flamengo, para Palmeiras e para o São Paulo. Aí venceu agora contra o Internacional, fora de casa 2-1 na Copa do Brasil. Vai usar esse ânimo para poder trazer para o Brasileirão e conquistar uma vitória, porque o Fluminense está despencando nesse momento na tabela, né? Vale lembrar que o Fluminense estava no G4 antes do Mundial e agora o Fluminense está na 12ª colocação com 20 pontos, o mesmo número de pontos do Grêmio. E os jogos do Fluminense e Grêmio têm sido jogos bem favoráveis para gols, beleza? Teremos também, galera, a Leagues Cup, que eu venho comentando para vocês durante toda a semana, que eu venho aproveitando bastante. Orlando City contra o Atlas, um jogo muito bom para o ambos marcam, pagando 1,61, tá pagando muito bem, ou pro over 1,5, né? Em 90% dos jogos do Orlando aconteceu o ambos marcam, isso olhando nos últimos 10, e do Atlas em todos aconteceu o ambos marcam, olhando nos últimos 10 jogos do Atlas, tá? Então ambos marcam uma boa. O jogo do Clube América contra o Minnesota, gosto do over 1,5, aqui não tá aparecendo a odds, mas eu gosto também do mercado de gols, bem favorável, principalmente o Clube América que vai em busca dessa vitória, pois perdeu o primeiro jogo. Em 90% dos jogos dele aconteceu over 1,5 e em 80% dos jogos do Minnesota. E o Pumas contra o Atlanta perdeu a primeira partida, assim como o Pumas também, e vão com tudo em busca da vitória aqui. 90% dos jogos de ambos os times aconteceram pelo menos 2 gols, tá? Então gosto também do over 1,5, inclusive uma duplinha muito boa aqui do over 1,5, tá? E jogos que eu vou estar acompanhando no ao vivo, vai ter o Young Boys, como eu falei, os campeonatos começando agora, eu vou acompanhar mais o ao vivo. O Young Boys vai jogar fora de casa, vamos ver como vai se comportar. Rangers também contra o Motherwell, né? O Celtic vai jogar amanhã, eu vou comentar esse jogo. O Celtic dá para ir na vitória do Celtic, né? Dá para utilizar até um handicap. No caso do Rangers, não, que é um time mais fraco do que o Celtic. Jogou agora no meio da semana, um jogo muito pesado fisicamente, vamos ver como é que vai estar. Série B não fiz nada também, mas eu estou acompanhando ao vivo jogos equilibradíssimos. Grêmio Novo Horizontino e Avaí, Botafogo de São Paulo e América e também Amazonas contra Goiás. Para mim, jogos super equilibrados, tá, na Série B, e o melhor é estar no ao vivo analisando para tomar decisão. Porque na Série B eu considero muito o fator caso. Goiás aqui é uma das melhores equipes do campeonato da Série B, inclusive é o líder, né? Mas vai jogar fora de casa. Fora de casa, irmão, por mais que o Amazonas esteja aqui na 19ª colocação, fator casa pode fazer diferença. Por isso que as odds estão bem equilibradas, tá? Na Série B, fator casa faz diferença. O América tá mal pra caramba, mas vai enfrentar um Botafogo que também tá mal, né? São dois times que estão num momento assim bem ruim mesmo. O Botafogo é o último colocado, mas vai jogar dentro de casa. Isso pode fazer diferença. A mesma coisa Novo Horizontino e Avaí. Novo Horizontino é favorito, obviamente, está aqui na 3ª colocação, o Avaí está buscando encostar, mas para mim aqui é um jogo bem equilibrado. Poderia ir até no empate anula aqui no Novo Horizontino, se estivesse pagando um pouco mais, tá? Se estivesse pagando uns 50, uns 55, até eu pensaria em ir, mas em 40 não dá. E o Novo Horizontino, nos últimos jogos, ó, tomou um 4-0 aqui do CRB, então já é para ligar o alerta. Na Série B, qualquer resultado diferente assim numa rodada anterior, já é para ligar o alerta, tá? Espero ter te ajudado com esse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima que amanhã tem mais.